Vamos lá. Meu irmão, eu vim aqui trazer uma palavra para o seu coração. É algo que assim, tem incomodado o meu coração e eu tenho aprendido a viver desse jeito. Então eu te peço, se você puder, fica aqui até o final. Se for um caso de emergência, você sai e você vai no banheiro. Se não, presta muita atenção. Porque isso aqui, se nós como igreja entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, a nossa vida não vai ser a mesma. Nós vamos sair daqui, meu irmão, e em questão de semanas, nós não vamos ter espaço nesse auditório para comportar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Meu irmão, vamos lá, deixa eu te dar um contexto. Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 23 ao 25. Eu não enviei nada para projeção, né, Gabi? Não, foi mal, cara. Mas eu vou falando os versículos aqui, desculpa. Mateus 16, versículo 23. Só te dando um contexto rápido. Aqui Jesus estava com os seus discípulos e ele estava falando para eles as coisas que iriam de vir, que iriam de acontecer. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem vá e sofra, é necessário que ele morra, mas depois de um tempo ele irá ressuscitar. Ele estava contando isso aos seus discípulos. E aí de repente um dos discípulos dele, chamado Pedro, vem e faz uma afirmação. E ele diz: Jesus, você nunca vai morrer. Não vou deixar que isso aconteça. Eu vou cortar a orelha de quem vier chegar perto de você. Isso, enquanto eu estiver vivo, nem por cima do meu cadáver vão te matar. Esse foi Pedro. E aí Jesus vira para esse homem, num fervor que ele estava. E aí Jesus vira para esse homem e ele diz as seguintes palavras. Mateus 16, versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Presta muita atenção. Você é uma pedra de tropeço para o avanço do reino de Deus, para que a missão se cumpra. Por quê? Pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Versículo seguinte. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Espírito Santo, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez aqui no nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem estado presente em cada um dos nossos cultos. Obrigado porque nós não adoramos um Deus morto. Nós não adoramos um Deus que morreu em uma cruz e não foi capaz de vencer a morte. Nós adoramos a um Deus que desceu ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo, ressuscitou, venceu a morte e nos deu vida eterna. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, mantenha-nos atentos à sua palavra. Estamos com expectativa para aquilo que o Senhor tem a falar através de nós, e usa a minha vida para isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou te entregar o pessoal aí do diaconato. Levanta duas pessoas do diaconato. O Marcos e ali, a Tuca e o Júnior Ivete. A minha mãe vai passar algumas bexigas para vocês. Enquanto isso eu vou falando. Mas quando você receber a sua bexiga, primeiro todo mundo recebe a bexiga aí, e aí depois eu vou explicar a dinâmica da bexiga. Mas vai ser entregue para você uma bexiga, guarda ela, não perde, pelo amor de Deus. Só segura essa bexiga por enquanto. Eu tenho até quando? 6h55? Ah, que legal. Não tem tempo. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha aqui para mim, não olha para eles. Vai chegar uma bexiga em você, fica tranquilo, tem bexiga para todo mundo. Você negaria um convite de Jesus? Será que se Jesus aparecesse na sua frente hoje e te fizesse algum convite, você negaria? Ou será que você se depararia com Deus encarnado na sua frente e diria: Jesus, o que você falar, tá maluco, essa é a minha vida, é para isso que eu vivi, o que você falar para mim é ordem. É muito difícil a gente falar que negaria um pedido de Jesus. Agora deixa eu te perguntar, se você pudesse ter 5 minutos, sabe aquelas perguntas loucas? Se você tivesse 5 minutos, sentado, face a face, com Jesus, o que você falaria? O que você pediria para Ele? Já parou para pensar nisso? Agora, vamos fazer o inverso. Se Jesus tivesse 5 minutos, sentado, face a face com você, o que você acha que Ele te pediria? O que você acha que Jesus falaria para você? Não é você para Ele, mas Jesus falaria para você. E se Ele te pedisse para morrer por Ele? Teria coragem? E se Ele te pedisse para viver para Ele? Teria coragem? E se Jesus te pedisse para fazer os dois? Como que isso funciona? Vamos lá.
Vamos aprofundar um pouquinho nesse texto e eu vou explicar isso um pouquinho para você. Mantenha aqui comigo. Quem está comigo aí, fala amém. Maravilha. Então vamos aprofundar. E a gente vai fazer um estudo. Agora eu estou fazendo teologia, graças a Deus. Então já não bastasse, né, a faculdade de jornalismo, também faculdade para ser um corretor de seguros. E aí agora, não contente, não satisfeito, não tendo 28 horas no meu dia, eu também estou fazendo teologia. Então eu vou passar algumas coisas para vocês, e aí vocês vão repetindo comigo, porque hoje vai ser uma aula de grego. Entendeu? Hoje vocês vão sair daqui falando semi-grego. É quase. Chega perto. Se alguém quiser, quer ou deseja, é a primeira frase. Ele é opizo muelfen. Fala pra mim. Opizo muelfen. É sério, isso é grego, gente. Isso é grego, isso é aula, isso é teologia. Vamos lá, vamos junto. Opizo muelfen. Boa, com N no final, com sotaque. Legal. O que isso significa aqui? Isso significa um convite universal. Se alguém quiser, se qualquer um, todos vocês. Então o que isso mostra? Todos têm a disponibilidade, a possibilidade de seguirem a Cristo. Não é igual era no Antigo Testamento, onde você tinha que passar por todo um processo, não. Jesus faz o convite para pretos, para brancos, para gordo, para mago, para alto, para baixo, independente do seu partido político, independente do jeito que você é, independente do seu passado, independente daquilo que falaram para você, daquilo que deixaram de falar, independente daquilo que disseram que você ia ser, ou que você nunca ia ser. Jesus faz um convite a todos. O convite de Jesus é universal. Se alguém quiser, vir a mim. E aí a gente vem para a parte. Vir atrás de mim. Ele significa, e eu comi a frase, na verdade esse é opizo muelfen. Eu confundi aqui, e aí o se alguém quiser vir a mim é outra coisa. Mas eu não vou ficar fazendo vocês repetirem em grego, pode ficar tranquilo, eu vou falando aqui. Opizo muelfen significa posição de seguidor, o outro era outra coisa, eu envio depois no boletim. Então, o que significa? O piso muelfen, a palavra que ele usa, significa atrás, significa seguidor, sombra ou discípulo. Então, Jesus, ele não sentaria na sua frente e te convidaria a vir à igreja. Isso é esquisito, né? Mas Jesus não sentaria na sua frente e falaria assim: vem lá, tem um lugar separadinho no banco da minha igreja para você. Jesus não chegaria para você com um crucifixo e falaria assim: coloca esse crucifixo no seu pescoço e agora você é um cristão. Não, Jesus não chegaria em você e te chamaria para falar jargões religiosos. Por exemplo, agora, ao invés de nossa caramba, você vai falar misericórdia. Ao invés de você falar nossa, Ave Santa Maria, você vai falar graças a Deus. Então ele não vem para ensinar você jargões religiosos. O chamado e o convite, se ele sentasse frente a frente com você, é para ser discípulo. Repete isso junto comigo: discípulo. Fala para a pessoa que está do seu lado: discípulo. Um discípulo, ele segue. O que a palavra discípulo, no original, no sentido original da palavra, ele quer dizer? Ele significa mafites, que significa literalmente aprendiz, aluno ou seguidor. Então essa é a primeira coisa que eu quero fixar aqui em você essa noite. Olha muito fundo para mim. Jesus não te chamou para ser um espectador. Jesus não te chamou para assistir às coisas que Ele quer fazer. Jesus te chamou para ser quem Ele deseja que você seja, fazer as coisas que Ele fez e ir ainda mais. Um aprendiz, ele não aprende para ficar sentado, para ficar sempre aprendendo, só olhando. Se você ensina alguém, você espera que ela seja melhor do que você. Por exemplo, eu fui professor um determinado tempo da minha vida. Algumas pessoas desacreditam porque eu sou meio sem paciência, mas eu realmente fui professor e foi um trabalho do Espírito Santo, assim, gerando paciência, gerando, né, o aluno vinha me perguntar 4 vezes a mesma coisa seguida, e eu falava: é isso, meu amigo. Quantas vezes eu já não pedi: professor, posso ir no banheiro? E eu já liberei 10 vezes ele para ir no banheiro, naquela aula. E ele: professor, posso ir no banheiro? Ah, beleza. Então, um aluno, e aí eu tive uma experiência com 2 alunas, eu lembro até hoje, Rebeca e Ana Ju. A Ana Ju, inclusive, está aqui. Que a gente fez uma competição. Eu fui um péssimo professor para a escola, assim como um todo, mas os alunos gostavam de mim. A G, cadê a G? A G está aí? Não? A G me defendeu de ser demitido, na primeira semana de trabalho, porque eu botava os alunos para fazer flexão, eu botava os alunos para correr, para fazer competição no horário da aula. E aí numa dessas, a gente fez uma competição, quem perdia pagava 10 flexões, você lembra? Ficou sabendo então, né? Meu nome ficou meio mal falado. Mas o que aconteceu? Eu estava ensinando para eles sobre Bíblia, sobre versículos, e eu comecei a fazer uma disputa. Só que,
22 anos de vida cristã, lógico que eu ia jogar no bolso, né? E aí de repente veio duas menininhas, a Rebeca e a Ana Júlia. E aí as duas sabiam muito de Bíblia. Sabe aquelas meninas que não faltam na escola dominical? Aí a gente já começou, né, com os primeiros. Toma, Jesus chorou. Aí vinha outra, Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí eu, tudo posso naquele que me fortalece. Aí ela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Aí eu, ai caramba, no princípio ele era o verbo e o verbo era Deus. E aí ela, e o verbo estava com Deus. Aí eu falei, ai meu Deus. E aí começou a ficar muito difícil. Acabou que no final eu tive que pagar as 10 flexões e eu perdi para minha aluna. Isso foi muito legal. Por quê? Porque eu vi quem eu estava ensinando fazendo mais do que eu. A menina foi exaltada na sala, né? Foi a menina que ganhou o professor, fez o Davi pagar 10 flexões. Então foi incrível. Essa é a alegria que Jesus tem em nos ver fazendo aquilo que Ele nos ensina a fazer, botando em prática aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sabemos que Ele fez. A expectativa não é que você venha e fique sentado aqui todo santo domingo. A expectativa é que você tenha uma célula que cresça mais do que você pode conter. E aí virou de repente uma supervisão. Daqui a pouco você está abrindo uma igreja e você está alcançando mais pessoas. E no seu trabalho as pessoas estão vindo para você, estão pedindo oração. Daqui a pouco você está sentado aqui na fileira, você está ocupando uma coluna inteira com as pessoas do seu trabalho, os seus amigos, a sua família, todos sendo salvos, porque você foi, você orou, você curou, você pregou o evangelho. Essa é a expectativa de Deus em nós. Repete junto comigo: discípulo é aquele que segue, que observa e reproduz. Agora, a próxima, quando a gente entra no negue-se, a palavra em grego significa aparnissasto. Repete isso junto comigo só para eu conseguir beber água. Aparnissasto. Vocês são demais. Grego, gente, muito legal. Em grego significa renúncia. Ou, em algumas traduções, é traduzido como eu nego. O que isso significa? Negar o quê? O eu como Senhor. Jesus nos chama para negar o próprio eu como Senhor. O que é isso? É se autodestruir, é se autoflagelar, olhar no espelho e falar, não, eu sou um lixo. Não é essa negação. Ou virar os problemas da vida, sabe? Eu estou carregando a minha cruz. Hoje foi um trânsito e eu não xinguei ninguém. Hoje está chovendo e eu saí de casa sem guarda-chuva. Pronto, eu estou carregando minha cruz. Não, isso são coisas da vida, isso faz parte. Negar a si mesmo é você mudar a prioridade da pessoa mais importante da sua vida. Vamos lá, vou dar um exemplo real. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Beleza, vocês têm experiência, bagagem nisso, pode abaixar a mão. Quantos aqui namoram ou estão noivos? Levanta a mão. Legal, boa. Quantos aqui estão enrolados? Não? Ninguém? Glória a Deus, avança, legal, maravilha. Meu amigo, né? Vai chegar. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Meu pai e a minha mãe. Para você que é casado, meu irmão, você sabe. Se você é um homem, se você é casado, você sabe que a sua vontade vai ser a última a ser feita. Cara, muitas vezes você vai ter que negar a você mesmo. Por exemplo, você vai estar num ambiente que vai estar frio, e aí a sua esposa vai virar e vai falar para você, nossa, estou com frio. Você também está com frio, mas você não pode falar, poxa, eu também. Aí ela vai virar e falar, mas eu estou com muito frio. Aí você, cara, 12 graus, né? Frio pra caramba, né? Cara, todo mundo está com frio. E você de blusa nela, eu estou com frio. Aí você vai ter que tirar a sua blusa. Você vai ter que negar a sua vontade. Vocês estavam aqui quando eu falei que a Milena me levou para comer salada. Paguei R$70 cada prato de salada. Eu comi salada. Gente, salada foi R$140 em salada. De todos os jeitos, todos os tipos de salada. E eu paguei isso. Porque era um desejo do coração dela. Era um desejo. E eu tive que negar a mim mesmo. Negar a minha saúde financeira. Negar a minha vida. E negar os lanches. Meu irmão, eu podia comer 10 vezes da Silvio Romero com aquele dinheiro que eu comi salada. Mas estavam lá. Beleza, negue-se a si mesmo. Eu preciso me negar. Sabe por quê? Porque se eu não me negar no relacionamento, a gente termina. A gente acaba. Ontem, antes da gente subir ali, eu ia deixar ela estava brava, nem lembro porque eu estava cansado, eu tinha servido no MI inteiro, eu só queria deitar e dormir, e aí eu tive que, não amor, calma, me perdoa, me desculpe, meu pai me falou isso, se você é casado você sabe, você tem que aprender a pedir perdão sem nem saber o que você está falando, e aí você pede perdão, você fala, tá bom, me perdoa, e aí ela vai falar, e você, tá bom, me perdoa, aí às vezes ela vai falar um negócio, e você vai falar, tá bom, me perdoa, mas por que você está pedindo perdão? Você fala, eu não sei, me perdoa. É normal, a gente precisa aprender a se negar, e é isso, quando nós fazemos isso, um pedacinho de nós é morto,
Nós aprendemos o que é matar a nossa vontade e o que é viver para o agrado e o bem de um relacionamento. Sabe o que acontece? Casamento exige renúncia. Muitas vezes você vai ter que renunciar. O seu trabalho exige renúncia. Meu irmão, se você está trabalhando num lugar, eles mandam você cortar o cabelo, esquece, você vai ter que cortar o cabelo. Se eles mandam você tirar o bigode, esquece, você vai ter que tirar o bigode. A sua vida com Deus exige renúncia. Às vezes você vai estar cansado, você vai estar triste, você vai estar desanimado, mas você precisa renunciar. Só que então, por que tantos casamentos terminam em divórcio? Tantas pessoas em um emprego bom acabam sendo demitidas. A gente não está falando de justa causa, a gente está falando de um caso específico. Ou pessoas têm se desviado, se apostasado da fé. Porque nós estamos muito vivos, quando era para estarmos muito mortos. Deixa eu exemplificar. Presta muita atenção. Nós vivemos demais e morremos de menos. Deixa eu te dar um exemplo. João Batista. Quantos aqui já ouviram falar sobre João Batista? Levanta a mão. João Batista, ele foi o menor aqui na terra. Ele era tão esquisito que as pessoas, os próprios discípulos, os amigos dele, os discípulos de Jesus, quando passavam por ele, Jesus teve que intervir, parar a zoação e falar assim: aquele é o maior, mas eu afirmo a vocês que o menor no reino dos céus é maior que ele aqui na terra. Por que é isso? Você tem noção que João Batista, que aqui ele era considerado o menor, ele viveu comendo gafanhoto e mel, ele vivia do que tinha, ele não tinha a própria vontade sendo feita, todo dia ele estava tendo que renunciar, todo dia ele estava tendo que se negar, e aí vem Jesus e fala: esse aqui no reino dos céus é o maior, mas aqui na terra é o menor. O que isso significa? Significa que ele se tornou tão pequeno, que Jesus pôde se tornar tão grande nele, a ponto de que as pessoas olhavam para ele e diziam: você é o Cristo, você é o Messias, e ele tinha que rebater e dizer isso: eu não sou, eu só estou preparando o caminho para ele. João era tão pequeno, e Cristo pôde ser tão grande nele, que as pessoas o confundiam com Jesus. As pessoas olhavam para ele e falavam: você é o Messias. Ele falava: não, cara, eu só estou imitando, eu só estou preparando o caminho para ele. Isso é o que Jesus espera de nós. E aí a gente vem para a próxima parte. Olha o que ele fala: tome ou levante a sua cruz. Essa palavra em grego significa aratostravon, que traduzido significa eu carrego uma cruz. É uma afirmação. Repete isso junto comigo só para afirmar: eu carrego uma cruz. Isso é uma afirmação, é alguém batendo no peito e dizendo assim: eu carrego uma cruz. É algo decisivo, ele não tem dúvidas, ele diz: eu carrego uma cruz. No contexto dos judeus, na época de Jesus, por que os romanos, eles faziam o quê? Quando eles condenavam, sentenciavam alguém à morte, eles colocavam essa pessoa para ser uma morte de cruz, eles colocavam essa pessoa para levantar e carregar a sua cruz até o lugar onde eles iam montar aquilo e iriam ser mortos. Então, se você estava aqui sentado, por exemplo, numa sinagoga, ou você estava sentado no que seria uma igreja, naqueles templos, e você via uma pessoa passando, segurando uma cruz, você podia afirmar: aquele homem está condenado, aquele homem é um morto vivo, aquele homem está vivo, está andando, mas ele já está morto, o destino dele é a morte. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que Jesus não nos chama para viver uma vida aqui na terra. Jesus nos chama, o chamado do discipulado é botar uma cruz nas costas, carregar e passar por todas as pessoas ao seu redor, dizendo escrito no seu rosto: eu carrego uma cruz, eu estou condenado, eu não tenho esperança, eu não tenho salvação, eu não posso fazer nada para mudar a minha morte. Jesus fez, Ele fez. A única esperança de um discípulo, de um cristão, não está na força do próprio braço, não está nas pessoas ao redor, mas está naquele que um dia carregou uma cruz. Então o chamado do discipulado é você passar pelas pessoas ao seu redor e agir como um morto. Agora a gente volta fazendo a recapitulação de tudo isso. Por exemplo, alguém que morre para si mesmo, ele vive Cristo para os outros. Quando a gente volta fazendo a recapitulação, pessoas que são feridas aqui na igreja, pessoas, quando nós somos feridos, nós somos atacados, olham torto para a gente, ou agem com desdém, ou deixam de agir, deixam de fazer, meu irmão, com sinceridade.
Isso é uma pergunta para mim e para você. Quem é que eles machucaram? Sou eu ou é Jesus em mim? Quanto que será que eu tô de parcela entre Davi, 50%, e Jesus, 50%? Se está 90% Davi, 10% Jesus, meu irmão, você vai ser o próximo a ser machucado aqui dentro. Você vai ser o próximo a ser ferido. Você vai ser o próximo a ser demitido. Você vai ser o próximo porque quando você não consegue abaixar a cabeça em um ambiente de trabalho, porque o seu ego, o nosso ego é ferido, o nosso orgulho é ferido dentro de um ambiente de trabalho, nós nos rebelamos, nós dizemos, não quero. Se for para tirar o meu bigode, eu não quero. Se for para fazer isso, eu não quero. Quando a nossa vida com Deus, ela tem que encaixar com a nossa vida pessoal, ou aqui na igreja, quando nós somos enfrentados, confrontados, falam de púlpito algo que no nosso interior ainda não está bem resolvido, a gente sai ferido, a gente sai machucado, e aí a pergunta, quem foi machucado? Eu ou Jesus? Será que Jesus seria machucado por isso? Será que Jesus depois de uma palavra sairia ferido, revoltado com a igreja? Será que Jesus, depois de uma direção, depois de alguém ter sido grosso, depois de alguém ter sido estúpido, depois de alguém ter rejeitado ele, um homem que foi humilhado, rejeitado, que morreu pelos seus, e os seus não o quiseram, será que se eu vivesse como Cristo, eu realmente sairia machucado de uma igreja? Sabe qual que é o problema? A gente precisa morrer mais. A gente está muito vivo. A gente ainda está andando, vivo demais para o nosso desejo, vivo demais para o nosso eu, vivo demais para o nosso orgulho. Quando nós não conseguimos fazer isso, nós estamos vivos demais. E sabe qual que é um dos maiores problemas de hoje? Nós como igreja, nós estamos muito vivos. Quando alguma coisa sai daquilo que é o nosso esperado, nós nos machucamos, obrigado, valeu. Nós nos machucamos, nós nos ferimos. Quando a luz não dá do jeito que você quer, você nem vem mais no culto. Quando a cadeira começa a ser desconfortável, você já fala, nossa, dá sede, estofadinho, né? A gente vai chegar lá um dia, gente. A gente está progredindo para isso. Vocês provavelmente já devem ter sentado em uma cadeira que você encostou e você foi até atrás, assim, na cadeira. Aí você vai e troca com a cadeira do lado para deixar a cruz para o outro irmão. Deus está vendo. Então, o que acontece? Nós somos, muitas vezes, colocados como nós somos a prioridade. E Jesus não tem sido prioridade. A nossa vida de oração, ela precisa se encaixar na nossa vida pessoal. Então eu preciso de algum jeito enfiar 10 minutinhos ali na minha vida pessoal, no meu trabalho, para poder manter uma vida de oração ali. A programação da igreja, esse pastor é louco, esse NG são loucos, botando sábado, todo sábado é encontro de jovens, todo domingo tem culto, tá cheio de programação, nem os velhinhos estão com paz mais, agora o Viva Mais é cada 15 dias, toda hora tem Viva Mais, toda hora tem programação. E as minhas programações? E os meus compromissos? E a minha agenda? Quando Deus nos pede para ir pedir perdão para alguém, para fazer algo, e a minha vontade? Chega! Ou a gente morre, ou a gente morre. Não tem outro caminho. Ou a gente morre aqui, para o que nós chamamos de eu, para viver Cristo. Ou a gente morre aqui, para Cristo, para viver o que o eu merecia. E se você está nessa igreja há pelo menos 1, 2 meses, você sabe para onde você merece. Qual é o seu lugar? Nosso lugar é o inferno. Nós merecemos o inferno. O que aconteceu é que Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Jesus tomou essa cruz para que nós pudéssemos andar como filhos de Deus, como discípulos. Então todo dia, todo domingo nós estamos ouvindo sobre perdão, e muitas vezes nós guardamos mágoas uns com os outros. Todo domingo nós estamos ouvindo sobre servir, e que ministério nós estamos servindo. Todo domingo nós ouvimos sobre amar o próximo, viver uma vida de amor, perdoar, viver para o reino de Deus. E a primeira pessoa que nos olha torto, a gente já quer sair da igreja, a gente já fica machucado, a gente já fica ferido. Chega, meu irmão, vai para a cruz. Nós precisamos morrer mais e viver menos. Enquanto a banda sobe aqui, você tem uma bexiga aí na sua mão, não tem? Levanta aí essa bexiga. Você vai fazer o seguinte: enche essa bexiga. Enche, não estoura, pelo amor de Deus, tá contadinho. Enche essa bexiga e mantém ela aí. Só, a gente precisa de mais bexiga. Vamos lá.
Quem estourou a bexiga, levanta a mão. Entrega para esse pessoal. Ah, gente, não é possível. Não enche muito. Ah, mais um. Não enche muito, pelo amor de Deus. É só um pouquinho. Isso, segurou ali, ó. Levanta a bexiga aqui, ó. Não precisa de mais que isso. Pronto, mantém. Segura essa bexiga aí. Agora dá um nó. A irmã aqui, abençoada, estourou a bexiga 3 vezes já. Vamos lá. Quem precisa de bexiga, levanta a mão, que estourou. Vai, vamos dar bexiga para todo mundo. Todo mundo vai ter uma bexiga aí. Ó, pessoal, o Thiago conseguiu aqui. Alguém precisa de uma bexiga já cheia? Alguém? Não? Tá tranquilo. Ah, fechou. Vamos lá. Ô Gabi, você consegue projetar uma cruz aí atrás? Acho que deve ter alguma letra de música, aqueles fundos bem brega que a gente nunca coloca. Não? Já fizeram a limpa. Ah, não tem já. Cara, eu devia ter pego alguma coisa mais fácil, alguma coisa que já enchia pronto assim. Beleza, todo mundo conseguiu? Alguém tá sem bexiga ou estourou a bexiga? Levanta a mão. Levanta a mão. Não, tá todo mundo com bexiga. Maravilha. Pode fazer o fundinho. Vamos lá. Conseguiu, Gabi? Beleza. A Gabi vai projetar um fundinho aí pra gente. Você conseguiu, você encheu a sua bexiga. Deixa eu te falar. Boa! Cuida bem dessa bexiga. Essa bexiga agora é você. É a sua vida. É o seu eu. Então você cuida bem dele. Pelo amor de Deus, não deixa morrer. Não fica batendo pra cima. Você não ia gostar que alguém ficasse batendo assim embaixo de você, jogando pra cima. Não fica passando pro irmão, batendo na bexiga do irmão. Você não vai querer que as pessoas fiquem batendo em você. Então fica com essa bexiga aí. Guarda bem, dá um nozinho pra você não esvaziar, né? Que às vezes esvaziou demais, é sinal de... Beleza. Então segura a sua bexiga bem. Vamos lá. Tinha um discipulador do meu pai. Eu não vou lembrar quem. Mas ele tinha uma frase. Olha aqui pra mim enquanto isso. A gente está caminhando para o final, para a conclusão. Tinha um discipulador do meu pai, que ele dizia, toda vez que meu pai tinha algum problema, ele sempre falava assim para o meu pai, vai para a cruz. Lembra disso? Toda vez que meu pai chegava e falava assim, você viu aquilo que fizeram comigo? Olha o jeito que aquele cara me falou comigo. Ele foi grosso, ele foi estúpido, ele foi ridículo comigo. Aquele cara não devia nem ser chamado de pastor, não devia ser líder. O que ele falava? Vai pra cruz. E aí quando ele tinha algum problema no trabalho, cara, olha isso, olha a injustiça que estão fazendo aqui no trabalho. A menina deu atestado 20 dias ali, porque tava com uma febre. Caiu um fio de cabelo, ela deu atestado. Eu tô aqui ralando todo dia. Quem sofre o prejuízo sou eu. Isso é injusto, eu vou lá tirar a satisfação. Davis, vai pra cruz. Olha, as coisas não estão do jeito que eu queria. A luz não está desse jeito, não está legal. Eu não fui bem acolhido aqui, eu não fui bem recebido. Alguém foi grosso, alguém foi estúpido. Na verdade, eu não gostei da palavra do Davi, não. Eu quero só sentar, eu quero só assistir, eu não quero ser um discípulo, eu não quero pagar preço, eu não quero fazer nada, não. Vou sair dessa igreja. Se você viesse falar comigo, eu diria, vai para a cruz. O que isso significa para mim e para você? Se a gente faz a construção, siga-me, é acolofitomi, que significa siga-me mesmo. Só que olha como a Bíblia é incrível. Essa frase, ela foi construída em cima de 2 verbos, no imperativo e um verbo no contínuo. Um verbo no imperativo, para quem não sabe, é quando você dá uma ação, você dá uma ordem. Então, ele tem um verbo no imperativo, negue. Ele tem um outro verbo no imperativo, tome, de tome a sua cruz. E ele tem um verbo que deveria ser siga-me, deveria ser no imperativo, mas no texto original ele é um verbo contínuo. Por exemplo, indo, fazendo, seguindo. O que isso mostra para mim e para você? Que todos os dias nós precisamos seguir a Cristo. A nossa missão, o chamado do discipulado é todos os dias negando a si mesmo, mostrando ao mundo que estamos mortos, reagindo às coisas da vida como se nós fôssemos mortos. Meu irmão, se algo aconteceu, você reage como morto. O que você espera de um morto? Se você tivesse morto aqui agora, desse um tapão na sua cara, o que você ia fazer? Nada, cara, você está morto. Se você tivesse morto aqui agora, apontasse o dedo na sua cara, falasse um monte de asneira, o que você ia fazer? Você está morto. Se eu te desse uma fechada no trânsito, se eu fosse estúpido com você, se eu te chamasse para fazer alguma coisa que você não gostou, ou você foi ferido, você foi machucado, não tem como machucar alguém que está morto. Consequentemente, não tem como parar alguém que está morto.
não tem como o inferno derrubar você. Se quando toda vez que ele tenta, toda vez que você é ferido, toda vez que desanimam você, toda vez que acontece algo que não vai contra os seus princípios, você reage como morto. Você está dizendo para o céu e para o inferno: eu fui crucificado com Cristo, o meu lugar é a cruz. Eu não vivo, Cristo vive em mim, eu vou para a cruz. Em Gálatas 2:20, pode manter projetado, Paulo diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, nós estamos crucificados com Ele. A nossa vida já não é mais para mim, mas eu vivo a vida como um discípulo de Jesus. Eu falo o que Jesus falaria no meu lugar, eu digo o que Jesus diria, eu ajo como Jesus agiria no meu lugar, eu sou aquilo que Jesus seria no meu lugar. Eu vivo como se Jesus tivesse morrido a minha morte, então eu vivo a vida que Ele viveria no meu lugar. Esse é o nosso chamado como discípulo. Gabi, projeta para mim Gálatas 2:20. O nosso chamado é matar isso aqui, para que nós possamos viver como Cristo nos chamou para viver. Quando Jesus foi crucificado, olha aqui para mim que a gente vai encerrar isso desse jeito. Fica de pé no seu lugar. Quando Jesus foi crucificado, morto naquela cruz, a palavra diz que ele bradou, ele gritou, e aí a terra estremeceu, as rochas se partiram, o véu se rasgou ao meio, e barulho de sons e trovões foram ouvidos em toda a terra. Nós vamos fazer isso aqui, sabe por quê? Porque aqui dentro nós vamos estourar uma bexiga. Aqui dentro vai ser um barulho alto, vai ser um barulho de bexiga. Mas meu irmão, o inferno ouvindo isso não vai ser uma bexiga estourando, vai ser algo morrendo. Vai ser um poder que o diabo tinha sobre a nossa vida, uma governança que ele tinha, uma falta de perdão, um pecado de ira que nós tínhamos, uma falta de autocontrole, um desvio de caráter, algo que nós, que era o Davi que estava vivendo, para o inferno nós vamos estar dizendo assim: o Davi morreu hoje, Cristo vive agora no lugar do Davi. Não é mais o Davi que responde, ele morreu e foi crucificado com Cristo. Jesus responde por ele. Não é mais o Davi que fala, Jesus fala por ele. Ao ponto de que a partir de agora, meu irmão, se você entender isso, te confundirão com Jesus. Pessoas do seu trabalho virão até você e falarão: meu irmão, o que você está fazendo? Olha o jeito que você fala, olha o jeito que você age. Você não responde do jeito que os outros respondem, você não fala do jeito que os outros falam. Quando as situações da vida apertarem, nós pensaremos como Jesus faria no meu lugar. E aí então, pela graça e a bondade de Deus, diremos o que João Batista disse: por mais que eu pareça, eu não sou Cristo, mas eu morri com Ele, e Ele vive através de mim. Te faço um convite: deseja seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-o, pois aquele que perder a própria vida a achará. Aquele que ganhar a vida nesse mundo, esse a perderá no final. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse sim a achará. Então, meu irmão, eu vou contar até 3 e você vai estourar essa bexiga. Eu não sei como você vai fazer, se você consegue estourar com uma mão, se você vai ter que pisar em cima, mas você vai deixar preparado aí. E no som da bateria, a bateria vai vir pesada, o ego vai arregaçar. Você vai estourar essa bexiga e nós vamos ler juntos esse versículo, mas nós vamos fazer como Jesus fez. Eu não quero que você leia isso dizendo assim: estou crucificado com Cristo. Não, meu irmão, é voz de profeta, é voz de quem morreu, é voz que o inferno inteiro vai ouvir o que você está dizendo. Você vai gritar: eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então quando eu contar até 3, meu irmão, se prepara, você vai estourar essa bexiga e nós vamos juntos começar a gritar e declarar isso, os céus e o inferno ouvirem que nós morremos
para nós e vivemos para Cristo. Se prepara aí, quem tem criança pequena, bota a mão no ouvido e vamos lá. 1, prepara sua bexiga. 2, prepara aí. 3, estoura. Vamos junto, 1, 2, 3. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aplauda Ele.